Você já prometeu alguma vez que faria alguma coisa e acabou não fazendo? Comprometeu-se a ajudar alguém e no fim das contas deixou a pessoa na mão? A parábola dos dois filhos é encontrada somente no Evangelho de Mateus. É muito simples e parece estar traduzida na Epístola de Tiago nas seguintes palavras: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Na parábola, Jesus narra a história de um pai e seus dois filhos. Esse pai possuía uma vinha, dirigiu-se então ao primeiro e disse-lhe para ir trabalhar na vinha. É irrelevante pensar em época ou tipo de trabalho a ser feito na vinha. Essenciais são o pedido e o atendimento dado ao mesmo. Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Esse respondeu, sim, senhor. Porém não foi. O pai dirige-se então ao outro filho e lhe diz a mesma coisa. E ele responde, não quero. Mas depois arrependido, foi. Nesta parábola, um dos filhos, ao receber a ordem para trabalhar na vinha do pai, promete com muito entusiasmo que iria, mas na verdade nunca o faz, igualando-se aos religiosos professos cuja justiça própria os impedia de responder bem a qualquer chamado ao arrependimento. Estes, inconscientes da sua necessidade de perdão, estão entre aqueles que, em outro momento, Jesus satirizou como os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Já o outro filho, que se nega a ir e depois muda de ideia e vai, corresponde aos publicanos e pecadores que, embora de início estivessem longe de ser justos, depois se arrependeram como resultado da pregação. Assim, a parábola apresenta as duas classes de pessoas em que se divide a humanidade sob a imagem de dois filhos. De um lado está o exclusivismo ortodoxo, obediente à lei, mas apenas na aparência, buscando a sua própria justiça, porém vazio da sua vida religiosa, que acaba se evaporando num formalismo inútil. De outro lado, o publicano e o pecador mais grosseiro e carnal, separados como a escória da ralé social, são os heterodoxos da época. Para complicar a situação dos ortodoxos frios, é apresentado e proposto o heterodoxo revolucionário como modelo no reino dos céus. Jesus colocou para os que o ouviam a inevitável questão: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os principais sacerdotes e anciãos do povo não podiam mais se esconder atrás de uma ignorância fingida. Foram forçados a responder que os marginalizados pela moral e pela sociedade é que faziam a vontade do Pai. Essa parábola conforta os pecadores e, ao mesmo tempo, apela para os que se iludem a si mesmos com falsas esperanças. Mostra ainda duas tendências: dos que têm um fim melhor do que o começo e outros que têm um começo melhor do que o fim, e dos que fazem mais do que prometem e outros que prometem mais do que fazem. Esse texto é inquietante para os cristãos. Seria cômodo acalmar-se com a ideia: os outros é que estão na mira. O mundo mau é que está sendo criticado e condenado nessa parábola. Porém, sempre de novo, o juízo começa na casa de Deus e deve inquietar a cada cristão, pois é típico do ser cristão dizer o sim e praticar o não. É arrasador ter que constatar que se conhece os mandamentos, mas não se os cumpre. Pode-se ter conhecimentos bíblicos muito bons, mas carecer de sua mais simples ativação. Pode-se ser frequentador regular de cultos, mas retornar cada vez como a mesma pessoa, por ser mestre em relacionar a mensagem sempre com os outros e não consigo mesmo. Diz a parábola: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Não porque são publicanos e prostitutas, mas porque pode acontecer que no meio da perdição do mundo, de repente se pratique a vontade de Deus.
Não existe nada que pudesse acordar mais o cristianismo do que esta possibilidade de que se pode ser desmascarado pela falta de substância de sua fé. O mundo, aparentemente descrente, se levanta contra os cristãos e parece que Deus está do lado dele. Os ímpios são justificados e os que se acham piedosos são condenados. Os descrentes podem ser piedosos em sua incredulidade e os piedosos podem ser incrédulos em sua religiosidade. Por fim, o julgamento apanhará ambos os grupos igualmente e dará sentença a cada um. Você está pronto para esse julgamento? Você está entre os que de fato fazem a vontade de Deus?